Então, boa noite a todos. Vamos dando início à nossa aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. E nesse instante, unidos em nome de Jesus, vamos nos harmonizando através da prece, asserenando o nosso coração, nos ligando ao nosso mentor querido, rogando esse espírito amigo que possa estar ao nosso lado, nos impulsionando nesse movimento de aprendizado, de busca do autoconhecimento, da autotransformação através do Evangelho. Vamos nos conectando a todos os amigos queridos que fazem parte deste curso no plano espiritual. Vamos unindo os nossos corações a todos os colaboradores, ao mentor espiritual da nossa casa, ao nosso querido Pai João, que tanto nos ampara, nos fortalece, orienta. Vamos nos unindo a todos os alunos do plano maior e formando um só grupo de encarnados e desencarnados, dispostos a aprender a servir a Jesus. Vamos assim, entrelaçando os nossos corações às fraternidades amigas. Que esses companheiros que trabalham pela divulgação do Evangelho, pela proteção, pela limpeza, que se encontram na nossa casa espírita, estejam presentes também em nossos lares, nos amparando, nos fortalecendo, nos auxiliando para que possamos perseverar no aprendizado do Evangelho. E assim unidos nós vamos dizendo: Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E fortalecidos, amparados, envoltos por essa cúpula maravilhosa do plano maior, vamos agradecendo a Jesus por todo o carinho que Ele tem conosco, rogando ao Mestre que possamos, através dos conhecimentos desta escola, realmente sentirmos a nossa proximidade com Ele, sentirmos a responsabilidade de trabalharmos na seara de Jesus e a gratidão por termos a oportunidade do conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa, que nos fortalece principalmente nesses momentos de maior dificuldade. E juntos de toda essa equipe amiga, de todos os benfeitores amigos, vamos nos ligando também hoje à nossa querida Mãe Santíssima Maria de Nazaré, a ela que dedicamos a nossa aula de hoje, esse Espírito que nos envolve com tanto amor, que nos afaga nos momentos de maior necessidade. Ela que foi denominada da Mãe Santíssima, que possa derramar sobre todos nós o seu amor e a sua bênção. E assim, juntos de todos, agradecemos a Deus a oportunidade do dia de hoje, de nosso encontro, e assim iniciamos a nossa aula com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Envoltos por essas energias de sustentação, nós vamos agora entoando o hino dos aprendizes do Evangelho. Boa noite.
Nós vamos convidando, então, né, para a leitura. Fazer a leitura, Mônica, da lição? É. Sou eu. Djalma, lição. São o livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, lição é 21, Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua fraqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Bom, essa lição aqui é aquele ditado que nós costumamos usar muito, né? Que a nossa vida é uma como é que eu falo? Você planta, você vai colher, né? Então, se você semear doçura, você vai receber coisas boas. Se você for rude, você vai receber pessoas rudes no seu caminho. E assim, num todo, né? Então, o que plantarmos, vamos colher. Muito bem. Algum voluntário para a leitura do tema? Mesmo tema da semana passada. Ninguém se habilita hoje?
Se ninguém se habilita, nós vamos hoje pedindo a Jesus, envolvendo com muito carinho a Vera Pérez, que com toda boa vontade vai passar para todos nós hoje a história um pouquinho de Maria, não é? Esse personagem tão significativo para todos nós aqui no planeta Terra, e com certeza nesse momento trabalhando ativamente para que nós possamos passar por toda essa situação da melhor maneira possível. Então, a nossa gratidão, nosso carinho, acolhendo a Vera, para que ela seja inspirada, envolta pelos benfeitores queridos, para estar conosco aqui, repartindo do seu conhecimento. Vera, é com você. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Como é que vocês estão me ouvindo? Opa, vamos lá. Eu estou ouvindo você bem. Está me ouvindo baixo? Bem. Então, é isso que importa, porque essa voz aqui, você sabe como é, né? Então, vamos lá. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos pedindo hoje o amparo para esse momento tão doloroso, de pessoas tão aflitas, desesperadas, sem rumo, transbordando de angústia em seus corações, que evocam o seu nome de tantas formas. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, Mãezinha do Céu, nossa Mãe Espiritual, as diversas formas de Nossas Senhoras, onde veneram e adoram. E assim nos atrevemos a falar de ti, com o coração cheio de esperança, olhando para toda a humanidade que implora o concurso para que essa pandemia passe. E ouvimos suas palavras. Este vírus não é bom, também não é mau. É necessário. Acalmem seus corações. Isso também vai passar. Que nessa hora, sob as emanações das emitir energias curadoras que confortem os corações que oram e pedem. Nós vamos, então, iniciando esses relatos sobre a Mãe Santíssima, vamos nos remetendo a Nazaré, uma pequena aldeia agrícola, de algumas dezenas de casas, com uma centena apenas de habitantes, insignificante lugarejo, sem nenhuma importância na época de Jesus, mas que hoje ecoa pelo mundo, com uma população de mais de 65 mil habitantes, dos quais 35% são cristãos. E hoje ela é uma das cidades mais importantes da Palestina. No ano zero, era um povoado de montanhas, num vale fértil e verde, com casas pobres, baixas, telhados retos, paredes caiadas de amarelo, com abertura nas paredes que serviam de janelas e uma abertura maior para a porta. O solo de Nazaré, como quase toda a Galileia, era pedregoso, mas na primavera, por entre as pedras, explodia um colorido de flores azuis, amarelas, brancas, rosas, que cintilavam ao sol. O céu de um azul profundo, que a noite, iluminado de estrelas, fez Luca exclamar
quando visitou a região. Nazaré, a flor da Galileia. Saindo temporariamente daí de Nazaré, vamos recorrer a Chico Xavier, que, por inspiração de Emmanuel, trouxe relatos de como seria Maria. Em dezembro de 1984, ele vai inspirando Chico, que vai fazendo seus relatos a um fotógrafo, Vicente de Carvalho. Depois de muitas e muitas sessões, ele, então, nos trouxe essa imagem, que é, como nos diz Chico, da maneira que ela se apresenta no próximo ao orbe terrestre. Filha de Joaquim e Ana, vindos da família de Davi, ela fica órfã muito cedo e, em plena adolescência, vai para o templo de Jerusalém, entre as virgens de Sião, onde aprendeu os salmos, os cânticos que entoavam nas cerimônias religiosas, e essas profecias todas que anunciavam a vinda do Messias era já de conhecimento de Maria. Miriam, cujo nome significa beleza, poder, iluminação, também esperava esse Messias que viria a salvar a Palestina da opressão romana. Certa ocasião, ela está arrumando ali o oratório, onde seriam oficiadas as cerimônias do templo, e ela percebe que aquele ambiente vai se enchendo de luz, como se fossem estrelas salpicantes, como seres alados que passavam por ela, e, de repente, se faz tangível e visível o espírito protetor de Maria, Gabriel. Ele a saúda dizendo: Maria, sê bendita entre todas as mulheres, e bendito será o fruto do teu ventre. Maria não consegue entender de pronto o que estava acontecendo, e Gabriel lhe explica que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias tão esperado pelo seu povo. Ela não se sente merecedora dessa graça e, na sua humildade, pensa: mas como poderá isto acontecer? Gabriel então lhe diz: aguarde e tudo acontecerá conforme te anunciei. E desaparece, deixando Maria completamente atordoada. Não conta essa visão para ninguém, mal podia acreditar no que viu e ouviu. Como serei mãe? E ainda do Messias? Nem sequer tenho pretendentes para casar. Mas alguns dias depois, ela é chamada num salão, numa sala ali do templo, entre outras virgens que eram suas companheiras, e ali naquela sala de visita são colocadas frente a José, que tinha vindo lá de Nazaré, tinha ficado viúvo com 4 filhos menores, e como era tradicional da família de Davi, lhe era permitido ir ao templo pedir uma esposa. A escolha é feita por sorteio e a sorteada é Maria. Ela imediatamente se lembra do anúncio de Gabriel, não podendo de jeito nenhum recusar, porque não era nem cultural daquela época, né? Ela então vai acompanhando José para Nazaré. Depois das cerimônias do casamento, Maria então se integra
na vida nova, cheia de afazeres, atribuições familiares, frequentava a fonte de Nazaré, onde, em companhia com as crianças, aquelas mulheres todas, ficavam lá lavando as roupas, enchendo os cântaros de água, falando de uma coisa ou outra, com certeza reclamando de seus maridos. E Maria, então, se sente bastante acolhida por aquela família de Nazaré. Passado algum tempo, se sente grávida, volta novamente à lembrança da visão do templo, e ela começa a temer que isso poderia realmente se realizar. Maria, com o passar da gravidez, vai ficando retraída, afastando-se da vida social, das intimidades domésticas, já não lhe atraíam as conversas com as mulheres, se sentia envolvida em luzes, estrelas salpicavam ao seu redor, o roçar de asas de anjos, das suas túnicas, que lhes cantavam cânticos e que lhes falavam das alegrias sobre-humanas, também das dores e do sofrimento que lhe estavam reservados, como tinha aprendido nas santas escrituras do seu povo. Afasta-se desse burburinho, recolhe-se no silêncio, em profundas meditações, provocando reprovações das vizinhas, dos parentes, dos familiares. José também se sente abandonado. Daí as interpretações de que José não sabia que Maria estava grávida, de quem era esse filho. Foi preciso que Gabriel aparecesse a José para lhe falar de que gestação Maria estava se preparando, que seria do Messias do seu povo, e que ele realmente nada temesse, que a protegesse, e não que não soubesse ele que Maria poderia estar grávida pelas vias normais, né? E que ele seria o pai também do Messias, né? Maria quer ir até a casa de Isabel, sua prima, que morava numa aldeia um pouco próxima ali de Nazaré, Ain Carim era o nome da aldeia. Era um sol causticante, bastante cansativa a viagem, mas lá chegando, ao Isabel avistar Maria, que estava grávida também, o seu filho lhe salta no ventre, e ela então lhe diz: Maria, bendita és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Bem-aventurada é você, Maria, que teve fé e contribuiu para que venha se instalar neste mundo a luz dos céus. Maria então responde: meu coração se rende a Jesus por toda a eternidade. Ele me buscou como humilde serva. Sinto-me abençoada pelo seu amor. A sala se enche de perfume e elas então caem de joelhos. Em Nazaré, as suas noites eram povoadas de sonhos. Deslumbrada e tímida, se sentia passeando por lugares que, na sua inocência, imaginava que seria o céu. E ela, então, ouve Jesus lhe dizer: Maria, devo cumprir as leis divinas e por isso busco o seu ventre, a fim de que eu possa
manifestar-me entre os homens. E ela lhe diz: mas eu não posso dar-lhe o conforto necessário. Sou pobre e minha casa é um singelo abrigo, sem esplendor que você faz jus. Sei disso, Maria. Na terra não terei uma só pedra onde repousar a minha cabeça, e não busco outra coisa que não seja fazer a vontade do Pai que está nos céus. Mas você é o Messias, esperado pelo povo de Israel, a maior autoridade depois de Deus. Não disputo as glórias transitórias e passageiras, minha mãe. Irei ao encontro dos que aspiram crescer espiritualmente e serem propagadores da mensagem do Deus único. E tomando as mãos de Maria, como se fosse um terno pai, lhe diz: você sofrerá com o meu sofrimento. Contudo, jamais se revolte com que os homens, equivocados e confundidos, me imporão de sacrifícios. Em tempo algum deixe de perdoá-los, e nas mãos que se voltarão, deposite o seu beijo por mim. Maria desperta, envolta ainda por aquelas luzes, por aquele diálogo que tinha, quando ouvem um burburinho ali fora. José sai para ver o que estava acontecendo. Eram soldados romanos que anunciavam o censo, que todos deveriam voltar para suas terras de origem para cumprir as ordens do imperador. José então lhe diz: deveremos ir a Belém. Maria então diz a José: devemos então ir a Belém, porque meu coração diz que lá será o berço do nosso filho. O Pai Celestial quer que assim seja, também para cumprir as profecias. E o que seremos obrigados a fazer logo agora, nessas últimas semanas de gravidez? Teremos uma boa viagem, José. Cabe-nos obedecer às ordenações de César. Mas daqui a Belém são mais de 100 quilômetros, lhe diz José. Não importa. Voltaremos à terra dos seus pais e ainda teremos oportunidade de passar por Jerusalém. Minha doce e resignada Maria. Foi por isso que José toma Maria para esta viagem, numa época em que as mulheres não tinham nenhuma ascendência, não tinham nenhuma nossa, me fugiu completamente a palavra. Não mandavam, só obedeciam. José se lembra do aviso de Gabriel para que cuidasse de Maria, então é por isso que ele então a coloca sob o jumento e leva na custosa viagem até Belém. A viagem foi cansativa, visivelmente exausta. Maria contempla o vilarejo com suas ruelas fervilhando de gente. Um frio intenso cortava a sua pele, já anoitecia, e foram em busca da casa de Sara e Eucana, tios de Maria, a fim de desfrutarem do merecido repouso. A casa de Sara estava com vários hóspedes, mas o casal os recebe com muito carinho e os abrigam numa espécie de despensa ao fundo da casa, onde se eram guardados as forragens
querosene, os óleos, as ferramentas, as palhas, e onde, nas noites de muito frio, os animais se abrigavam. Tinha uma grande porta de madeira que abria para o campo. Maria se alimentou e depois foi para o repouso. Maria, começou falando José, você viu onde estamos? Logo os animais procurarão descanso e abrigo, e no teu ventre está aquele que é o nosso Senhor. Será que é só isso que podemos ofertar-lhe? José, esta é a vontade de Deus. A noite estava fria, transbordava um clarão de prata sobre aquela pequenina cidade e mais sobre aquela casa. No campo, os pastores, enrodilhados em seus mantos para se abrigarem do frio, vasculhavam o céu, porque há dias já avistavam uma estrela que brilhava intensamente e ainda os mais sensitivos ouviam cânticos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade entre os homens. Lá dentro, Maria, acomodada no improvisado leito, orava, agradecendo a Deus o abrigo da palha. De repente, coloca a mão no ventre e diz, é chegada a hora, vá buscar Sara para me fazer companhia. Naquele chão de palha, do ventre de Maria, vinha Jesus. Tomando as mãos, Sara lhe diz, quem chega nesta hora não rejeita a miséria e nem teme a pobreza. Por isso não escolheu um palácio para vir a este mundo em missão de amor e misericórdia. Lágrimas de alegria, misturadas ao suor, banhavam as faces de Maria, integrada com as esferas celestiais. Aquele ambiente irradiava perfume. Uma quietude intensa tomou conta dos animais e da própria natureza. A singela estrebaria, repleta de luz, aconchega aos braços o seu filho, envolvido numa túnica branca que ela mesmo tecera. Depois se levanta, se dirige a uma manjedoura, um coxo forrado de palhas. José então diz, você vai usar a manjedoura como o leito onde comem os animais? Maria então lhe responde, agora não serão apenas os animais que se alimentam. Nosso filho se oferece como o pão espiritual do mundo. Aqui está para nutrir a humanidade e todos aqueles que têm fome de amor e misericórdia. E acariciando Jesus, beija-lhe a face e diz, sou a sua mãe e a sua serva. A luz vencia as trevas. E quando contemplamos essa imagem, esta figura do presépio, relembramos, Jesus, no seu presépio, inventou o amor. E Francisco de Assis, no seu amor, inventou o presépio em dezembro de 1223, que se tornou tradição para todos nós. Os pastores, ouvindo os cânticos,
seguindo as luzes e as estrelas, caminham até aquela humilde casa e encontram, deitado entre as palhas, aquela criança que irradiava uma ternura profunda. Sendo esse o Salvador, por que um berço tão pobre? Exclama um deles. Por ser este o Salvador, cabia-nos dar o exemplo de renúncia e humildade legítima, falou-lhe Maria. O sol despontava, envolvendo em cores o amanhecer desse novo dia, marcando um novo tempo de paz e fraternidade entre os homens. Ouviu-se ao longe o tom de uma flauta, de um pastor de ovelhas a chamar o seu rebanho. Todos caminharam em silêncio, proferindo uma oração a caminho dos seus lares. Nos dias seguintes, muitas visitas eles receberam. Todos queriam conhecer aquela criança que nasceu sobre aquela chuva de estrelas. José e Maria permanecem em Belém, aproveitam para levar Jesus ao templo, aos 45 dias, né, para o rito da purificação. E ali em Belém também eles recebem a visita dos Reis Magos, que chegam para visitar Jesus quando ele já tinha 1 ano e 10 meses. Aqueles altos sacerdotes vindo do Oriente, que lhes trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, ao chegarem frente a Maria, Baltazar lhe diz: Maria, nada tema, sê bendita entre todas as mulheres. Nós te adoramos e te ofertamos presentes. E se 100 vidas tivéssemos, todas daríamos para salvar a do seu filho, que veio para ser, entre os homens, o maior de todos. As perseguições de Herodes, tentando eliminar a criança que nasceu sobre a luz da grande estrelas que os magos liam, né, em suas cartas astrológicas, né, ficando cada vez mais preocupado, inicia, então, a perseguição dos inocentes, das crianças com menos de 5 anos de idade. Com isso, José é avisado novamente para que deixem a Palestina e rumem para o Egito. Passado 5 anos do exílio, José novamente é avisado que pode retornar à Palestina. Maria e José, levando Jesus entre as mãos, vão percorrendo as ruelas da pequena Nazaré, de onde já tinham saído há mais de 5 anos, e José exclama: de volta ao lar. E Maria complementa: e daqui sairá o Nazareno para levar luz e amor a todos os sofredores do mundo. A vida de Jesus se confunde com a de Maria, principalmente na sua infância, né? E Maria se reintegra nas funções familiares, não esquecendo em nenhum momento da extraordinária maternidade. Jesus era uma criança dócil, quieta, estava sempre pensativa, normalmente não acompanhava a brincadeira e algazarra de outras crianças.
E quando aceitava uma brincadeira de corrida, alguma coisa, e como ele era mais ligeiro, se atrasava de propósito para que os outros vencessem. Quando via alguma criança atirando pedras, maltratando algum animal, chegava até eles e lhes dizia: não façam isso. Eles também são filhos de Deus. Maltratá-los é desrespeitar suas leis. Estava sempre ajudando alguém. Caravaneiros solitários, pobres, pedintes, mendigos, que passavam por ali, rumo a Séforis. Jesus, então, levava frutas, pegava pedaços de pão que sua mãe fazia, bolos, e dava para que eles se alimentassem. Na sinagoga, Jesus, já na idade de ir para a sinagoga, aprender as letras, começou a causar um certo desconforto com as demais crianças, e o azã dessa sinagoga pede que José o leve e o retire para a sua casa, porque as interpretações que Jesus dava dos textos que eram lidos era de uma sabedoria incomparável. Maria, então, passa a dar as instruções ao seu filho em casa, com pequenos gravetos, ia lhe ensinando as letras, ensinava-lhe os cânticos, os salmos, colocava Jesus num balanço que José tinha feito e que colocara no galho de uma frondosa árvore, e ali ela, balançando Jesus, cantava e entoava os cânticos e as profecias do seu povo. Maria tinha as suas ocupações diárias, como uma dona de casa, ia na fonte encher os cântaros, amassava a massa para o pão, mantinha a casa limpa, agradável, sempre cheia de flores que ela colhia do seu jardim. Ah, os jardins de Maria! Eram rosas tão lindas, tão perfumadas, que todos iam até lá para visitá-la. Ela tecia a roupa, né, de Jesus e dos outros membros da sua família, ia até a aldeia comprar realmente os alimentos, fazia tudo com muito amor, e Jesus a ajudava no horto, no apacentamento das ovelhas, também convidado por José para integrar-se nos serviços da carpintaria, que José então lhe diz que tinha que lhe ensinar um ofício, porque aquele que não ensina um ofício ao seu filho, prepara-o para salteador de estradas. Jesus, com o pesado serrote, com a enxó, tirava e devastava a madeira, as portas, janelas, bancos, cadeiras, tudo fazia com maior capricho, e eram procurados por todos aqueles que vinham até a carpintaria de José, ali em Nazaré. Quando Jesus, também ainda criança, quase já entrando na adolescência, tomou conhecimento dos escravos
que fugiam, ele os abrigava em casa sob o imenso temor de Maria. Conversava com todos os caravaneiros, dizia: todos nós somos iguais perante o Pai, pobres ou ricos, sãos ou doentes, judeus ou gentios. Meu Pai quer que sejamos bons para sermos felizes. Maria se preocupava, lembrando sempre das profecias. Muitas vezes ia procurar Jesus no quarto, na sua cama, e não o encontrava. Saía e depois o avistava, deitado sobre a relva, olhando a imensidão dos céus. Maria temia que Jesus ficasse doente, porque as noites eram muito frias, mas não podia prender o sol. Tão bom era Jesus, que nunca ficou doente. Jesus também entalhara um quadro com pombas comendo no chão, que Maria colocou na sua sala. Quando alguém chegava em visita, ela prontamente dizia: vejam, vejam, se eu apenas tocar essas pombas, elas sairão voando. Tamanha é a perfeição da obra de Jesus. As preocupações de Maria começaram a aumentar quando, aos 12 anos, eles vão até Jerusalém para festividades da Páscoa, e, ao retornarem, a caravana se dá conta de que Jesus não estava com eles, voltam para procurá-lo e o encontram ali nas escadarias do templo, conversando com os doutores da lei. E Maria, então, lhe diz: meu filho, por que fizeste isso conosco? Procuramos você por toda parte com o nosso coração aflito. Por que me procuravam? Não sabem que devo ocupar-me da casa e das coisas do meu Pai que está nos céus? E Jesus, então, ainda lhe diz: discuto com esses sacerdotes, com esses doutores, aqueles que dizem interpretar as suas leis. Mas, mostrando-se submisso aos pais, retorna com eles para Nazaré. O tempo vai passando, Jesus já está com 21 anos, usava cabelos longos, trazia o rosto coberto por uma barba espessa e avermelhada, e Maria começava a preocupar-se com o rapaz, que aparentemente não demonstrava interesse por nenhuma moça em especial. Era costume entre os judeus e galileus casarem-se muito cedo, e, a seu ver, estava na hora de Jesus começar a procurar uma companheira para partilhar das alegrias e tristezas, anseios e vitórias, além dos trabalhos do dia a dia. Assim, certa noite, reparando que Jesus passeava por entre os caminhos do bosque que havia na redondeza, à luz do luar, aproximou-se lentamente dele, notando que o jovem estava em profunda meditação, deixou que ele percebesse a sua presença. Após alguns instantes, Jesus virou-se para ela e indagou-lhe: minha mãe, tenho sondado teu coração amoroso e tenho conhecimento das suas justas preocupações com relação ao meu futuro. Por isso, retirei-me a esse bosque solitário,
a fim de conversar com o Pai Eterno e perguntar-lhe de que forma devo corresponder aos seus anseios. Já tenho a resposta, ele disse. O Pai disse que a minha esposa chama-se humanidade e que, após o casamento, nosso lar será erigido na terra e chamar-se-á Reino de Deus. Esclareceu-me também que a minha prometida é geniosa, anda perdida em vícios milenares e que a mim compete empreender todos os esforços a fim de conquistá-la, que somente com muita dedicação e perseverança alcançarei o meu intento. Disse-me ainda que não prescindirei da ajuda de amigos e irmãos da minha amada, que, tomada pela desilusão dos bens materiais, confiou-me tal frieza de coração que me serão necessários alguns milênios para conquistá-la. Dentro em breve, minha mãe, colocar-me-ei em ação, a fim de fazer com que ela me compreenda o coração puro e sincero, e espero também contar com tua ajuda, que, sem dúvida, ser-me-á de importância vital. Mas devo esclarecer-te também que o meu Pai Celestial me disse que, para provar meu amor, deverei entregar a minha vida e só depois disso ela passará a me compreender gradativamente e, quiçá, poderá vir a me amar. Maria compreende perfeitamente que o seu filho não era dela. Percebe que as criaturas indecisas que são no mundo acreditam e desacreditam, creem e descreem, alegram-se e entristecem, perdoam e ofendem, amam e odeiam. Falta-lhes harmonia na consciência e disciplina para persistirem no bem. E assim, sob os cuidados de Maria, Jesus ainda faz aquela viagem aos mosteiros essênios, e no Evangelho encontramos apenas uma frase: e ele foi crescendo em graça e sabedoria. Completa, assim, 30 anos. Na casa de Maria, uma grande balbúrdia, se preparavam para ir a um casamento em Caná. João, eufórico, um dos primeiros discípulos de Jesus, atento, ouve Maria dizer: quero apresentar meu filho ao mundo, João. Deus me deu a honra de tê-lo até agora entre meus braços, mas sinto que esta festa é o início da sua tarefa entre os homens. É na festa de Caná que Maria pede que Jesus prepare o bom vinho, pois que tinha terminado, né? Dizendo: façam tudo o que ele disser. Até ontem, qualquer princípio de vida servia. A partir de agora, contudo, todos poderemos participar da grande festa da vida renovada através da boa nova que ele nos trará. E Jesus, então, retruca: mulher, deixei apresentar-me ao mundo nesta festa, porque sei que todos os homens, quando se sentirem abatidos no ânimo ou confundidos pela tristeza,
buscarão chorando os corações maternais, para só então, lembrando da sua terna figura, eles se voltarão para a união com Deus. Após a festa, Maria ainda permanece em Caná mais alguns dias. Jesus, cercado de alguns já dos discípulos, toma a direção da estrada que o levaria à sua monumental tarefa. À distância, voltou-se e acenou, ela comprimindo o seu coração, diz: filho, que não é meu, mas da humanidade toda, deixa agora a quietude do seu lar para enfrentar a incompreensão do mundo. Maria passa a acompanhar os acontecimentos de Jesus nas diversas viagens que ele fazia, quando havia tempo, ou que estava ali nas cercanias de Nazaré. Ele vinha até ela, visitava, ou então ela tinha notícias trazidas por alguém que tinha realmente cruzado com Jesus. 3 anos se passam céleres da vida pública de Jesus, e na semana da Páscoa do ano 33, os acontecimentos se precipitam, Jesus é preso, julgado e condenado à morte. Maria, ali, de pé, debaixo do madeiro, olhando Jesus naquela situação, abraçada por Maria de Magdala e por Salomé, era o retrato da dor. Pensa em tudo que Jesus fizera em bem aos pobres, estropiados, escravos, miseráveis, aflitos, e perguntava: por que, meu Deus? Mas, dentro do seu coração, ela dizia: faça-se nesta serva a tua vontade, Senhor. Com a sua alma angustiada, ela percebe que Jesus atinge os limites do seu sofrimento. As lágrimas descem pelo seu rosto, quando sentem mãos no seu ombro, um abraço carinhoso, ela reconhece João. Jesus, olhando a mãe amada e o discípulo querido, ouve então Maria extravasar a sua dor, dizendo: filho, filho, as chagas que te fizeram. Jesus, então, levando os seus olhos até ela, diz: mãe, eis aí o teu filho. E depois, voltando-se para João: filho, eis aí a tua mãe. Nesse instante, Jesus envolve-se num pranto doloroso, mas entendeu a derradeira lição de Jesus, que era do amor universal, que no futuro cessaria todo o egoísmo, que no santuário de cada coração deveria existir mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas também por todos os necessitados do mundo. Ficaram ali abraçados por bastante tempo ainda, até que Jesus, olhando como que a humanidade inteira, diz a frase imorredora: Pai, perdoai-lhes,
porque não sabem o que fazem. Tudo está consumado e entregou a sua alma a Deus. Os anos começaram a passar, angustiosos, silenciosos e tristes. Maria estava ali em Betaneia, local onde tinha alguns parentes de José, quando João, que não esquecera um momento sequer da recomendação de Jesus, chega ali e garganta. Dizendo que vinha buscá-la para levá-la em Éfeso, pois que tinha ganho uma casa de patrícios romanos convertidos ao cristianismo, e ali naquele lugar singelo, perto do mar, ele gostaria de passar o resto dos anos em sua companhia. Maria, cheia de alegria, vai e começa então para ela um rosário de bênçãos, enquanto João, ocupado com as pregações nas cidades e nos arredores ali, Maria estava quase sempre só ali na casa. Quando souberam que Maria repousava entre eles, centenas de criaturas vinham todos os dias pedir-lhe bênçãos, cura, uma palavra de conforto. Maria atendia a todos e abençoava, estendia o seu amor, a sua energia. Certa ocasião, que um leproso chegou até ela, estendendo as suas feridas, Maria o abraça, toma as suas mãos e ele se vê curado. O leproso, em júbilo, diz: sois a mãe de Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Aquele título de Mãe Santíssima tocou profundamente o seu coração. Ela se esquivava de toda e qualquer homenagem, mas aquele título aquecia o seu íntimo. Então, aquela casa começou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. E Maria vai passar os anos, vai envelhecendo, mas isso não lhe trouxe nem tristeza e nem desânimos. Pregava os ensinamentos do seu filho, como se fossem todos seus filhos muito queridos do coração. Tem notícias de que em Roma, os cristãos convertidos eram presos, sacrificados nos círculos romanos, queimados em tochas vivas, jogados para as feras. Maria, então, numa tarde, quando todos já tinham voltado para suas casas, ajoelha-se ali na beira da praia e ora para que Jesus os conforte, para que Jesus lhes dê força e coragem para levarem avante essa tão dolorosa missão. De repente percebe que vem caminhando até ela um peregrino, envolto no seu manto, no seu capuz, chega até ela e diz: mãe, venho pedir as suas bênçãos e fazer-te companhia. Ela estremece, porque aquela voz tocava diretamente o seu coração. Pede que ele adentre a sua casa e ele lhe fala das bênçãos reservadas àqueles que cumprem os desígnios do Pai, aqueles que sabem levar com o coração e com amor
as tarefas que lhes foram confiadas. E ela, então, se pergunta, onde já ouvi essa voz? E quem é esse peregrino? Todos chegam aqui para pedir alguma coisa, e ele enche o meu coração de alegria. Até que, num dado momento, ele descobre-se, estende as mãos e lhe diz, mãe, sou eu, e venho te fazer companhia. Ela, tocada por essa visita, por essa bênção dos céus, toca-lhe as chagas em suas mãos, procura nos seus pés também as chagas. Depois, num abraço intenso, coloca a mão na chaga do lado do seu coração. Não aguentando de alegria, quer ajoelhar-se, beijar os seus pés, mas Jesus a recolhe e é ele que ajoelha, a beija e diz, mãe, vim buscar-te, porque meu Pai quer que seja no céu a rainha dos anjos. Maria, atordoada, desmaia naquele instante. No dia seguinte, João é trazido por aqueles que vieram até a casa da Mãe Santíssima e a encontram ali. João ainda assiste aos últimos momentos da mãe e uma falange de anjos, de espíritos, envolvem aquela casa, como a levar em cortejo aos céus, mas Maria se lembra daqueles cristãos presos em Roma e quer ir até lá, dar-lhes algum conforto. E ao ter esse desejo, esta falange de anjos a encaminham. Ela adentra Roma, o império dos mármores preciosos, das liteiras luxuosas, dos palácios. Mas não era isso que ela procurava. E vai até os calabouços dos cárceres do Esquilino, onde centenas de cristãos aprisionados aguardavam a sentença final. Adentra aquele local, eram velhos, trôpegos, jovens, na flor da sua idade, que entregavam a sua vida a Jesus, crianças ao lado de suas mães. Ela ora, querendo deixar a eles algo que os aliviasse, algo que desse a eles a alegria de servirem a Jesus. Pensa, a liberdade? Mas meu filho disse que é preferível a prisão no mundo do que a liberdade pelos seus caminhos. Depois, vendo uma jovem que olhava ao céu por uma grade da prisão, aproxima-se dela e diz: canta, minha filha, canta, saibamos transformar em alegrias as tristezas que nos tomam o coração. E aquela jovem, sem saber explicar a emoção que sentia, começa a cantar um hino que logo depois é acompanhado por todos aqueles que ali na prisão estavam. Este hino, com algumas alterações, é o hino
dos aprendizes do Evangelho que nós cantamos no início das aulas. O mesmo hino que levavam os cristãos cantando ao martírio e ao sacrifício, para que as vozes dessem bom ânimo àqueles que ficavam na retaguarda. Depois disso, Maria é conduzida aos céus por essa falange de anjos, espíritos luminosos. Vai de encontro a Jesus, que com certeza a esperava. E o que aconteceu depois, só as estrelas poderiam nos contar. Maria ainda tem uma série de relatos no livro Memórias de um Suicida. Sabemos que o Hospital Maria de Nazaré fica ali na proximidade do vale, e ela, com seus caravaneiros e servas, socorre, resgata e ampara aqueles que quiseram fugir da vida através dos suicídios. Mas tem uma lenda, um conto muito engraçadinho, que diz que Pedro, certa ocasião, procura Jesus e lhe diz: mestre, algumas pessoas estão entrando aqui no céu sem passarem por mim. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Vou procurar e saber por onde eles entram. Jesus então disse: sim, Pedro, vá. Depois de algum tempo, Pedro retorna e diz que tinha encontrado um vão, um local com um rosário que descia até a terra, por onde as pessoas subiam e alcançavam o céu. E Pedro ainda diz: Jesus, quer que fechemos essa entrada? Não, Pedro, pode deixar. Isso deve ser coisa da minha mãe. Bezerra de Menezes também tem um relato. Mônica, eu tenho até que horas? Já são... Tem até 21h40, se quiser. Bezerra de Menezes, que era fervoroso crente de Maria, né? Uma ocasião, quando descia as escadarias da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, depois de ter feito uma preleção, ele vinha com as mãos nos bolsos do seu amafanhado terno de linho branco, vinha pensando: será que eu ofendi alguém? Será que eu fui muito contundente? Será? Vai descendo até que lá embaixo, no último degrau da escada, encontra um senhor com as vestes rotas, muito entristecido, encostado na parede, e lhe diz: Doutor Bezerra, eu estava à sua espera. Vim lhe pedir ajuda. Em minha casa, meus filhos estão sem se alimentar. Minha esposa doente. Eu estou desempregado. Não sei mais o que fazer. Doutor Bezerra coloca as mãos novamente nos bolsos das calças, do paletó. Nenhuma moeda.
Com certeza já dera a um outro que lhe pedira anteriormente. Eleva aqueles olhos azuis aos céus. Depois dá um abraço naquele homem e diz: em nome da Mãe Santíssima, aceita este abraço. Chegando na sua casa, faça o mesmo. Abrace seus filhos, a sua esposa, coloque um copo de água, peça que ela deposite ali o alimento e depois façam com que eles bebam. Nada mais tenho a oferecer-lhe. Se despede e segue. Passado algum tempo, já tinha praticamente se esquecido do fato. Eram tantos que procuravam a caridade de Bezerra. Descendo a escadaria, novamente encontra o homem já mais refeito, mais aparentado, que lhe diz: Doutor Bezerra, eu vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome da Mãe Santíssima. Quando cheguei em casa, fiz como me recomendou, coloquei a água, abracei a todos, fizemos uma oração. Na manhã seguinte, saí para procurar emprego e um senhor, dono de um empório, condoído com a minha situação, deu-me a oportunidade, adiantou-me ainda alguns mantimentos que eu levei para a minha casa. E hoje, então, devolvo-lhe o abraço que me deste. A cena deve ter sido emocionante. Ambos se abraçam, agradecendo a Mãe Santíssima. Após o desencarne de Bezerra, quando completava 50 anos do seu desencarne no espaço, uma grande cerimônia é preparada em homenagem a Bezerra, e ele entra com aquela humildade no salão, onde todos se levantam, aplaudem, e ele, com o seu terno de linho branco, assenta-se no lugar reservado e seguem discursos e homenagens àquela sua vida de dedicação aos necessitados, até que, num dado momento, Celina, a intercessora da Mãe Santíssima, né, se apresenta ali, materializada espiritualmente, e diz: Doutor Bezerra, a Mãe Santíssima, em nome da sua dedicação, desse meio séculos de trabalho em prol dos necessitados, doentes, aflitos, quer premiá-lo com moradas em outros planos, de luz, de beleza, onde poderá adquirir conhecimentos novos. E eu fui encarregada
de lhe trazer esse recado. Bezerra de Menezes, levanta-se, olha para Celina e diz: Celina, se me é dado pedir alguma coisa, vá e diga à Mãe Santíssima que enquanto houver uma dor, enquanto houver uma lágrima, que eu permaneça em solo brasileiro para enxugar as lágrimas, minimizar as dores e fazer companhia aos aflitos. Naquele instante, aparece em letras de fogo escritos no ar: ser-te-á concedido por amor ao teu amor. E Bezerra permanece até hoje conosco, enxugando lágrimas, curando almas, corpos, por amor realmente do seu amor. E agora vamos acho que eu vou encerrando, Mônica, porque eu já me debulhei aqui de lágrimas, né? E ao encerrarmos essas lembranças que a doce Maria de Nazaré nos traz, que ao pronunciarmos o seu nome, ao lembrarmos da sua vida, enche os nossos corações de esperança, de conforto e de fé. Ave Maria, cheia de graça, pura sem mácula, ouve meu pranto, ouve meus ais. Agasalha-me sob o seu manto, eu sofro tanto, não posso mais. Mãe de Jesus, a minha cruz é tão pesada e a minha caminhada aqui na terra é tão cruel. Tem tanto fel a minha taça. Ave Maria, cheia de graça. Mas contemplando o teu semblante, tão deslumbrante de graça e amor, eu me convenço que a minha dor é quase nada. Já não me sinto triste e cansada. A caminhada aqui na estrada vejo aplainada. O meu pranto secou por encanto e os meus ais não ouço mais. É que bondosa, tão zelosa, nos acolheste, Mãe carinhosa, que a todos nós neste instante abraça. Ave Maria, cheia de graça. Bom, a primeira vez que eu ouvi a Vera contando essa história, eu nunca mais esqueci. Isso já passam 35 anos. A história do hino dos aprendizes, essa história de Maria. E por isso que eu queria muito trazer para vocês, porque realmente ninguém mais esquece depois que ouve dessa maneira. E agradecer muito a Deus, não é?
esse espírito tão luminoso que nós não temos noção do tanto que ela deve estar fazendo pela humanidade nesse momento. E, sem dúvida. né, junto de Bezerra, que devem estar assim dioturnamente nos fortalecendo, então pedindo só para a gente abrir o coração, confiar, e como ela disse para o Chico, né, tudo passa, meu filho, e vai passar. Então que nós lembremos, né, quando fizermos esse hino, de realmente ser essa nossa ligação com Jesus nesse momento doloroso, mas de pedindo a confiança, que nós vamos sim ser capazes, porque temos essa força e a nossa fé vai crescendo a cada dia na certeza absoluta do amparo divino. Então, que Maria abrace cada um de nós hoje, né, com todo o seu amor, com toda a sua paz, que nós hoje assim possamos realmente dormirmos na certeza de que nós estamos sendo cuidados, com muito amor, com muito, muito carinho. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada. Foi muito bom. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de Maria, lembrar Bezerra, numa época em que nós carecemos tanto deste conforto espiritual, né? Um mal necessário, que entenderemos mais tarde o porquê, né? Sim. Ai, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Porque está todo mundo em estado de graça, a verdade é essa. Acho que ouvindo tudo isso. Bom, acho que, né, o silêncio está sendo reconfortante hoje para todos nós. Então vamos aproveitar esse clima de tanto amor, de confiança, de paz, com essa oração tão linda, não é? Rogando a Maria o fortalecimento, e fazer então as nossas vibrações. Valéria, quem que vai fazer hoje mesmo? Esqueci. É a Maria, né? A Maria Lopes. Isso. Então, vamos novamente, né? Nos ligando a Jesus, agraciados que estamos com essa história tão maravilhosa, com os nossos corações cheios de amor. Vamos acompanhando a nossa companheira nas vibrações da noite de hoje. Envolvidos nesse amor, nessa aula que foi um bálsamo para nós, unidos num só pensamento. Vamos doar o melhor de nós em forma de vibrações. Vibrar pela paz no mundo do nosso Brasil. Vibrar pelos governantes dos países que se unem pela paz, pela saúde do nosso planeta. Vamos vibrar para todos os doentes que se encontram nos leitos dos hospitais, para que Jesus os fortaleça e que eles possam ser curados. Vibrar por todas as casas de caridade, que Jesus se faça presente, auxiliando todos os seus trabalhadores. Vibrar por todos os moradores de rua, para que eles encontrem o alimento para o corpo e para a alma. Vibrar para todas as crianças, que elas possam encontrar um verdadeiro lar. Vibrar para todas as casas de acolhimento aos idosos, que eles possam ser amparados e possam receber muito amor. Vibrar por todos os lugares de oração onde se prega a palavra de Jesus. Que o Evangelho de Jesus se acenda em cada lar, em todos os corações, principalmente nos corações dessas famílias
que todos possam se envolver no amor de Jesus para levar os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais com Covid. Sabemos que é difícil esse momento, mas que possamos acreditar na Mãe Santíssima, nessa nossa Mãe, que teve muito amor e que nos auxilia em todos os momentos. Que possamos sempre acreditar e que, através das orações, possamos nos transformar para que possamos transformar o planeta. Que possamos ter essa oportunidade de transformação. Vibrar pelo self, nossa casa, que siga os caminhos de Jesus e para que seus colaboradores e assistidos sejam envolvidos em muita luz. Vibrar pelo mentor da casa, o pai João José de Oliveira, que está à frente de todos os trabalhos, que nos auxilia e nos dá oportunidade de estudo. Vibrar pelos seus diretores e professores, que eles possam estar sempre com o coração abertos, cheio de amor e luz. Que a luz de Jesus os ilumine, que eles possam ser envolvidos em muita luz. Vibrar por nós mesmos, para que possamos continuar nessa jornada, que possamos ter força, amor e auxiliar cada vez mais o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, feliz, nós vamos nos despedindo dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.